Olá, eu me chamo Shelda Magalhães e eu sou jornalista e host do AgiCast, que é o podcast da Associação dos Jovens Empresários do Piauí. E esse é um projeto novo, viu? Idealizado pela nova gestão, que é presidida pelo advogado Germano Coelho e sob a vice-presidência do engenheiro Rafael Castro. Junto comigo, integrando esse momento de estreia da AGE, o advogado Roland Jacó, que é diretor de Relações Institucionais e Expansão da AGE Piauí. Seja bem-vindo. Obrigado, Shelda. Obrigado, doutor Valdeci. Boa tarde a todos. Eu me chamo Roland, sou diretor de Relações Institucionais e Expansão da AGE Piauí, né? É um prazer estar gravando aqui esse podcast, que é um novo projeto, um novo veículo de comunicação para a gente poder transmitir as ideias da AGE e também trazer um pouco de experiência e um pouco de contato com o meio empresarial e quem faz acontecer aqui no Piauí. E hoje ele já adiantou, já deu um spoiler pra gente, né, Roland? Nós estamos recebendo um convidado muito especial, o Dr. Valdeci Cavalcante, ele que é um líder que construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pela defesa do comércio e pelo compromisso com o desenvolvimento social. Advogado, empresário, escritor, professor de direito e um dos grandes nomes do sistema comércio no Brasil. Ele atua de forma destacada na CNC, no Sesc e Senac e foi presidente da Fé Comércio do Piauí por 20 anos. O currículo é longo, viu? Além de ser referência na representatividade institucional e no terceiro setor. Doutor Valdeci, em nome de toda a AGE Piauí, é um prazer lhe entrevistar e ter o senhor conosco nesse momento de estreia. Seja bem-vindo. Amiga Sheldon, um prazer muito grande estar aqui, eh, presente nesse momento aqui ao lado do nosso querido Roland Jacó, uma referência para mim, o avô dele, o bisavô dele, seu Roland Jacó, o avô dele, o doutor Marcos Marcos. Jacó, são referências empresariais nesse estado. Então, é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, na expectativa de poder colaborar o máximo com os jovens empresários que estão chegando para nos substituir e fazer esse Piauí crescer, gerar emprego, gerar impostos e criar oportunidades para todos. A gente conversou ali um pouquinho nos bastidores, nós três, são muitas histórias para contar, a gente tem essa missão, né, de trazer pessoas como o Dr. Valdeci, que são de fato referências e que estão aqui para inspirar, para trazer lições, para trazer ensinamentos, né, para essa nova geração. E eu queria começar exatamente com isso. Qual é a sua primeira lembrança como empreendedor? O senhor que traz aí na sua biografia o empreendedorismo como algo nato, né, da sua natureza, algo que perpassa ali todas as fases da sua vida. Bem, Sheldon, eu agora estou, com as mãos e os olhares voltados para um novo livro que eu estou escrevendo, é sobre o mascate. Meu pai, no próximo ano, se vivo fosse, completaria 100 anos. E eu estou querendo homenagear ele e meu avô, porque foram mascates. E eu também sou um mascate. O que é um mascate? O mascate é um comerciante, é um empresário. Inclusive, visitei a cidade de Mascate, lá no Golfo Pérsico, que foi de onde saíram os primeiros comerciantes para distribuir mercadorias no mundo. Então, o mascate, o meu avô foi mascate, ele na serra da Meruoca, ali no Sobral, ele vendia mercadorias. O meu pai era mascate, chegou em Parnaíba como mascate e lá fixou-se. E eu sou um mascate dos tempos modernos. Então, a minha história toda, eu li o Velho Testamento no colo do meu avô, então eu ouvia histórias das suas andanças e aquilo me impressionava muito, e desde muito jovem, quando eu lembro de mim, eu já era um empresário. Eu tinha umas galinhas rodilã muito bonita, grande, e eu vendia os ovos para a reprodução. Então, quer dizer, desde menino eu já tinha essa Adolescente, quantos anos, doutor Valdeci? 8 anos, 10 anos de idade, eu já fazia negócio com vendendo ovos de galinha de raça, entendeu. Então eu tinha esse lado, eu já ti quando o menino no interior nasce, um padrinho dá uma novilha de cabra, o outro padrinho dá uma leitoa, o pai dá uma novilha de vaca. Então eu com 12 anos de idade eu já era um fazendeiro. Eu já tinha bons negócios, eu já fazia bons negócios. E meu pai me incentivava, né, nesse ramo. Então eu sempre fui um empreendedor e isso está no meu sangue, a ponto de, uma certa feita, eu tinha
o melhor emprego do Piauí, que era o chefe da Procuradoria Jurídica da CEPISA. Eu ganhava o salário de diretor. O meu salário era maior do que um salário de desembargador. Eu era diretor regional do SENAC, que é um grande salário hoje, com direito a carro, motorista, plano de saúde, ticket de restaurante. E um dia eu cheguei para minha esposa e disse: vou deixar o SENAC e vou deixar a CEPISA. Vou cuidar só dos meus negócios. A minha esposa ficou apavorada. Funcionária pública, filha de funcionário público. Então o espírito dela é outro. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi deixar emprego e empreender e chegar onde eu cheguei hoje. O que que você acha que diferencia, né, o perfil comportamental de cada um? Porque o empreendedor, ele é uma pessoa que está disposta ao risco o tempo inteiro. Como é que o senhor lidou com isso ao longo da sua vida? Muito bem, o empreendedor é uma pessoa que não tem medo. Ele tem sonhos. Então, quando você tem sonhos, você deixa de lado o medo para realizar os sonhos. Eu até contava um exemplo de que o que que leva um cidadão a ser piloto de avião? É porque ele tem mais Vontade de vontade de voar. vencer, de voar, do que medo de morrer. É como o empreendedor. O que é empreendedor? É aquele que eh, se estabelece comercialmente ou industrialmente e assumindo o próprio risco, porque ele não tem salário. Ele é quem faz o seu próprio salário. Então, isso é que é muito importante no empreendedor. Agora, o empreendedor, ele tem que ter uma responsabilidade, porque ele está, muitas vezes, lidando com, como eu hoje lido, com 400 empregados. Então, a minha preocupação não é hoje, não é só comigo, nem com a minha família. São com 400 pessoas que trabalham comigo. Então, é uma responsabilidade muito grande empreender. E empreender, você tem que imaginar, se todo dia, todo empresário dorme pouco. Quando você vê um empresário dormindo muito, é porque ele não é empresário. Mas todo empresário dorme pouco, porque ele já vai deitar com a preocupação dos problemas do dia seguinte. Então, há muita responsabilidade, mas também há muito prazer quando você consegue eh, crescer para gerar emprego. Olha que minha felicidade gerar emprego, poder dar emprego para as pessoas. Olha que a minha felicidade poder contribuir com impostos para o Estado fazer o seu trabalho social. Olha a minha felicidade em poder ver o meu estado crescer. Quantas obras nós não já fizemos? Eu fui fazer um shopping em Luiz Correia, vou te dar esse exemplo aqui. Vou dar o primeiro exemplo. Peguei um prédio antigo em Parnaíba, que era o Hotel Delta e o Shopping Delta, que o João Silva Neto, brincando, disse assim: Valdeci, tu vai quebrar aí. Porque o Simplício Dias enterrou o cavalo dele aí, nesse lugar. Tudo que se bota aí não vai para frente. Eu digo: não, mas comigo vai. E eu botei, qual é a minha maior felicidade? É que deu certo. E hoje é o maior sucesso. Aí eu fui fazer um shopping Luiz Corrêa. Aí as pessoas disseram: é louco, agora ele vai quebrar. Ah, quebra, porque como é que um homem desse vai fazer um shopping de 40 milhões de reais em Luiz Corrêa, desse tamanho desse projeto que ele apresentou, uma cidade pequenininha? Aí eu fui fazer o shopping Luiz Corrêa. Aí fiz o shopping Luiz Corrêa e o maior sucesso. E é para abusar, ainda fiz 160 flats em cima do shopping e vendemos todos os 160 flats. E está aí o maior sucesso. Se você quiser alugar 1 metro no nosso shopping Luiz Corrêa, nós não temos, está todo lotado. Porque as pessoas saíam, eu via, as pessoas saíam de Teresina com o carro cheio de produtos de alimentação, de higiene, fazia o supermercado em Teresina, porque não tinha supermercado em Luiz Corrêa. Então, Isso é hoje Luiz verdade. Corrêa é uma cidade diferenciada, porque tem tudo e o shopping é o maior sucesso. Então, quer dizer, o empreendedor ele tem que sonhar, ele tem que acreditar que as coisas vão dar certo, e quando ele acredita, vai dar certo e dá. E como é que o senhor lida? O senhor citou aí que tem muita gente sempre, né, no caminho, não só do empreendedor, mas de todo mundo. Você que nos assiste vai se identificar também. Sempre tem gente que torce contra, né? É. Que tá ali tentando alfinetar de alguma forma. Como é que o senhor lida com essas críticas, com essas pessoas que às vezes têm uma inveja ou que têm uma opinião de mercado muitas vezes diferente que a sua? Bem, você colocou no ponto, nós não ensaiamos isso. Mas você fez uma pergunta que é muito importante para mim responder para as pessoas que estão nos assistindo. Quando eu fui fazer o shopping lá em Luiz Correia, eu encontrei a maior dificuldade do Serviço de Patrimônio da União,
Tinha uma senhora lá, que era a delegada do Patrimônio da União. Olha, essa senhora me perseguiu tanto que eu passei 3 anos construindo um shopping com habeas corpus na minha bolsa. O juiz me deu um habeas corpus, porque ela entrou na justiça para derrubar o shopping e para me prender, que eu estava desobedecendo, fazendo shopping no terreno da União, quando era mentira. Na verdade, o terreno eu tinha adquirido da IPCEA, Indústria de Pesca do Ceará, que tinha lá no Piauí. Então, eu fiz esse shopping com todas essas dificuldades. Mas eu perdoei essa senhora, porque eu sou maçom, sou espírita e sou cristão. E o cristão, e o maçom e o espírita, a primeira coisa que eles aprendem qual é? É amar e respeitar a criatura humana. Também aprendem a amar amar a Deus. Como diz Voltaire, não aquele Deus feito pelos homens, mas sim o Deus que fez os homens. E nós aprendemos uma coisa: amar, vem o amor, o arrependimento e o perdão. Então, quando você não exerce isso, você nunca consegue ser feliz. Se você não perdoar as pessoas, você não consegue ser feliz. Se você não amar as pessoas, a criatura humana, você não consegue ser feliz. Porque as pessoas invejosas, elas te perseguem, elas se vingam de você. As pessoas boas, as pessoas que têm amor, elas perdoam. Eu já perdoei essa senhora, mas eu sofri muito durante 3 anos para fazer esse shopping em Luiz Correia. Muitas perseguições, eu sofri, mas mesmo assim eu fui em frente, fui à justiça, ganhei lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, e o shopping está concluído com alvará, com habites e funcionando perfeitamente. Doutor Roland? Sem dúvida, os desafios existem, né? E eles são persistentes. Então, o empresário tem que ser mais resiliente do que os desafios, né? Esse exemplo que o doutor Valdeci acabou de contar é a epopeia do empreendedor, né? A gente sabe que quanto maior você é, maior são os desafios, mas para aquele que é pequeno, para aquele que está começando agora, os desafios, mesmo pequenos, são grandes para eles, né? Então, eu outro dia ouvi uma frase que empreender é uma escadinha, né? Você vai adquirindo conhecimento, adquirindo experiência, adquirindo tempo de trabalho, né? Vai aprendendo a lidar com o cliente, aprendendo a lidar com as dificuldades, né? Você, quando se torna empresário, você tem que ser, ao mesmo tempo, o RH da empresa, você tem que fazer a gestão de pessoas, gestão de fluxo de caixa, de impostos, né? Então, aqui no Brasil, especificamente com relação aos impostos, todos os dias nós temos regulamentos e leis novas, né? É um constante aprendizado, né? Inclusive, esse é um ponto que a FEComércio foi muito relevante nos últimos tempos aí, que a gente está em época de reforma tributária e a FEComércio foi muito forte, o sistema comércio foi muito forte com relação a isso, que ia impactar muito os profissionais liberais, profissionais de serviço, né? Porque hoje a gente está cansado de ter que enfrentar essas situações que são colocadas, né? Não são postas no nosso dia a dia. O nosso dia a dia de trabalho já é tão complicado que ele tem que ser facilitado, né? O Estado tem que ser um parceiro do empresário à medida que ele fomenta aquele negócio e a gente desenvolve que vai reverter para a sociedade, seja com emprego, seja com tributo, né? Seja com novos empreendimentos, como é o caso lá de Luiz Correia, que foi realmente Luiz Correia a gente só sabia comprar pão, né, Só, doutor Valdeci? só. A gente ia É para verdade. Teresina, chegava lá e comprava pão naquela padaria que é super famosa, e o pão era ótimo, né? Porque era o que tinha para comprar na cidade, né? E hoje realmente quando você vai lá é um verdadeiro centro de comércio, né? Inclusive fora de estação. Isso É. que é mais importante. Hoje temos turista em Luiz Correia o ano todo. Você pode chegar qualquer fim de semana, os restaurantes estão com boa freguesia. O Dedé me disse: "Doutor, mas Hum. assim, antigamente era julho, o carnaval e o final do ano. Agora toda semana tem muita gente aqui". Verdade. Agora, doutor, uma coisa interessante, Shelda, é que para ser empresário, você pode entrar com pouco conhecimento, mas à proporção que você vai crescendo, você tem que adquirir conhecimentos técnicos. Eu tive uma felicidade muito grande que meu pai me colocou em fazer curso do Senac. Eu fiz curso de datilografia, eu fiz curso de auxiliar de pessoal, eu fiz curso de seminário de previdência social, fiz curso de ECTS, Escola Senac
escola Senac de comércio. Eu fiz todos esses cursos que o sistema comércio oferece. E eu ainda fui aluno do Senai também. Então eu fiz curso no Senai. Então esses cursos são muito importantes, porque ele abre as portas para você e também te dá uma visão maior de conhecimento na área do empreendedorismo. Então é muito importante quem está pensando em ser empresário fazer curso, porque existem hoje muitos cursos, inclusive gratuito. Nós temos hoje o Senac, programa Senac de gratuidade, programa SESC de gratuidade, tem o Sebrae com programa Senac de gratuidade, e assim nós temos muitos cursos oferecidos para quem quer empreender, né? Não só para quem quer ser empregado, mas também para quem quer empreender. E a gente está aqui já com 15 minutos de conversa, falando das qualificações, das atuações, das experiências do doutor Valdeci Cavalcante, e a gente ainda não citou uma das mais importantes, que o doutor Valdeci é um dos advogados mais respeitados do Piauí, com atuação aí em todo o Brasil. O senhor é de Parnaíba, veio estudar direito aqui na Universidade Federal do Piauí. Eu Sim. queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória até se tornar não só um advogado, mas um advogado empresário que gere um grande escritório. Bem, quando eu ingressei na faculdade, eu trabalhava no comércio, trabalhava no Moraes Souza Limitada, para mim sobreviver, né? Mas logo aí eu procurei o estágio. O E senhor fazia o quê lá? Qual era a sua função? no Moraes Souza Limitada eu já era expert em fazer apuração de CMS. Eu fazia apuração de CMS de 10 lojas que o Antônio Zé Moraes Souza tinha. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos de idade. E eu fazia o setor de pessoal todinho, ainda fazia borderô para banco, trabalhava para burro. Trabalhava muito lá com o Antônio Zé. Tomava conta, só tinha o gerente, seu Cardoso, já de idade, e eu tomava conta do recurso humano, tomava conta do faturamento, para fazer borderô para Banco do Estado, Banco Econômico, Banco da Amazônia, e fazia também apuração de ICMS. Eu só não fazia apuração de IPI, porque o contador do Antônio Zé não me ensinou, porque ele disse: Valdeci, eu não vou te ensinar. Tu ganha um salário mínimo e meio, eu ganho 5 salários. Na hora que tu aprender a fazer apuração de IPI, o Antônio Zé me demite. Ele não precisa mais de mim. Então, eu não vou te ensinar a fazer apuração de IPI. Eu nunca aprendi. Mas muito bem. Então, eu procurei, quando ainda estudante de Direito, fazer estágio. E nenhum escritório me aceitou como estagiário. Porque os escritórios eram muito fechados. Aquele escritório, eles não queriam concorrência. Então, ele não dava oportunidade para ninguém. Tanto é que hoje o meu escritório é cheio de estagiários. Eu devo ter hoje estagiário no escritório, no SESC, no Senac, em torno de 30 a 40 pessoas estagiando. Dei muita oportunidade e hoje muitos advogados importantes no Piauí passaram pelo meu escritório. Acho que centenas deles passaram pelo meu escritório. Então, muito cedo eu aprendi a me virar sozinho. Então, eu fui um advogado empresário, sempre fui advogado empresário. E eu recomendo a todos os profissionais. Você é médico? Vá ser empresário. Senão você vai trabalhar para os outros. Você é advogado? Monte seu negócio, senão você vai trabalhar para os outros. Você é economista, é contador? Monte seu negócio, senão você vai trabalhar para os outros. Ó o Yeltsin, radialista, botou o negócio dele. Então, todo mundo que se forma, todo mundo tem que ser empreendedor. Então, eu, quando me formei, até antes mesmo de me formar, eu fazia trabalho que advogados faziam, embora não precisasse ser advogado. Por exemplo, seguro DPVAT. Não precisa de advogado. Mas eu já tinha uma noção. Então, eu já ganhei muito dinheiro recebendo seguro DPVAT. Aquele seguro de acidente de carro. O carro atropelava uma pessoa, matava, eu já fazia, porque não precisava de advogado, e eu tinha os conhecimentos, eu pegava a procuração e fazia. Eu ganhei tanto dinheiro que eu fiz uma casa gigante nessa época, até antes mesmo de me formar. Então, quando eu me formei, eu fui vendo as coisas. Bem, no Piauí, na época, tinha 700 farmácias, hoje tem uns 3.000 ou 4. Então, eles não tinham advogado. Tinha uma perseguição muito grande contra eles, do Conselho Regional de Farmácia, da Vigilância Sanitária, e eu fui descobrindo brecha, formei uma legislação de farmácia no Piauí, que isso está hoje no Brasil todo. Eu sou um pioneiro em jurisprudência na área de farmácia, em petições bem feitas na área de farmácia. Eu conseguia ganhar todas as causas. Então, hoje, muitos escritórios fazem isso, mais do que beberam na fonte do nosso escritório. Então, eu sempre vou buscando. Depois eu fui buscar uma coisa importante, que também o nosso escritório faturou muito, hoje fatura, foi o quê? Desonerar as entidades do Sistema S de pagar a contribuição previdenciária patronal.
Olha, isso são bilhões, bilhões de reais. E eu fiz para o Brasil todo. E quem inventou? Eu que inventei. Eu saio buscando. Aí eu chego para meus filhos, que E, são e advogados. onde é que o senhor pega essas referências? O senhor pegava de fora do Brasil? Como é que o senhor Não, pensava é os isso? meus estudos, meus conhecimentos. Por exemplo, eu sei que as entidades sem fim lucrativo, certo? Não são obrigadas a pagar a Previdência Social. Por que, que o SESI Senac pagava? Por que, que o SESI Senai pagava? Por que, que o Sebrae pagava? Hã? Por que, que vocês pagam? Você não... Aí eu fui levantar, estudar, entendeu? Fui lá no artigo 200, hoje 240 da Constituição Federal, e fui vendo, aí montei uma petição muito bem feita, que hoje o Brasil todo copia. Se todos tivessem feito comigo, eu não... Agora, quando eu ganhei a primeira liminar, que foi do Piauí, eu mandei para todo mundo. Aí alguns advogados entraram, pegaram minha petição, pegaram minha liminar e fizeram no Brasil todo. Então, eu sempre estou criando. Outra coisa que nós criamos há pouco tempo foi o não pagamento do ICMS sobre PIS e COFINS. Nosso escritório fez muito isso. Então, eu quero dizer, para quem é advogado novo que está entrando no mercado, crie uma coisa que você vai ganhar muito dinheiro, vai ter muito sucesso empresarial. Tem muita coisa no mercado. No Brasil, tem muita coisa errada. Se faz muita, muita coisa errada. Então, é só você procurar colocar o seu conhecimento dentro de um trabalho bem feito e que você vai conseguir atingir grandes objetivos. E eu estou sempre inventando coisa no nosso escritório. Você está falando muito sobre criação, sobre inovação, mas para isso é necessário reter muito conhecimento, né? Preciso entrar muito conhecimento, desenvolver diversas habilidades para que se tenha ali uma base sólida e fértil para isso. Eu gostaria de saber como é que era na sua infância, na sua juventude e ainda hoje, a sua rotina de estudos, né? Essa sua relação com o conhecimento, né? Os livros, como é que o senhor se informa, como é que o senhor gosta de obter informação? Bem, eu, eu na minha infância eu trabalhava demais. Estudava pouco, porque se trabalhava muito. Eu sou de um tempo que talvez seja do tempo do seu avô, onde todo mundo tinha que trabalhar para comer, para vestir, certo? Mesmo meu pai sendo empresário, ele tinha 12 filhos, 6 adotivos e 6 legítimos. Então todo mundo tinha que trabalhar. Porque para botar comida para 12 filhos, colégio para 12 filhos, todo mundo tinha que trabalhar. O seu avô começou a trabalhar com seu bisavô muito cedo também, criança. Todo mundo tinha que trabalhar. Então a gente tinha o estudo, mas tinha que chegava do estudo trabalhar. Eu acordava todo dia com meu pai 4 horas da manhã para contar pão e entregar pão para mais de 100 padeiros. Quando terminava aquele ali, 6 horas da manhã, eu tomava um banho e ia para a aula. Quando chegava à tarde, tinha um dever, almoçava, ia fazer o dever e depois ia para o comércio de novo. E para a indústria. Quando faltava padeiro, nós íamos para a mesa do pão, fazer pão, de madrugada. Então, quer dizer, aí meu pai tinha fazenda também. Final de semana, nós íamos para a fazenda, a gente fazia cerca, fazia curral, entendeu? Prendia animais, ferrava animal. Então a gente trabalhava muito, então o tempo de estudo era pouco. Mas nesse tempo também, não se exigia o estudo que exige hoje. Hoje meus netos estudam no Dom Barreto. Olha, os meninos saem do Dom Barreto 8 horas da noite, eles saem uns gênios de lá. Tanto é que a minha neta, com 18 anos, fez vestibular para medicina na USP, o ano passado, e passou. Porque eles adquirem muito conteúdo e hoje o mundo está exigindo muito mais. Mas no nosso tempo, a gente tinha, sábado e domingo a gente estudava também, no feriado estudava, e a gente era cobrado a lição, dever de casa. Então os pais acompanhavam os filhos no colégio. Agora, quando eu vim para cá para fazer a faculdade, foi um tempo que eu sofri muito. Porque eu trabalhava no comércio e eu estudava. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui, rapidinho. Eu passava a noite com os pés dentro de uma bacia cheia d'água, estudando, e quando eu dava sono, eu jogava umas pedras de gelo dentro da bacia para não dormir. Estudando para fazer o vestibular. Aí meus colegas saíam para farra, eu morava numa pensão, eles chegavam 3 horas da manhã, tudo bêbado. Ah, rapaz, tu tá aí, peguei fulana, fiz isso, fiz aquilo e tal, e tu tá aí abestado. E eu abestado com os pés dentro de uma bacia cheia d'água, gelada, estudando.
E eu fiz 3 cursos superiores. Passei em 3 vestibulares. E fiz 3 cursos de pós-graduação. Fiz Direito na PUC, São Paulo, fiz Recurso Humano na FEFASP, em São Paulo, e fiz Planejamento Educacional aqui na Universidade Federal do Piauí, porque eu era professor da Universidade Federal do Piauí e precisava fazer um curso de Planejamento Educacional para poder dar uma boa aula. Então, quer dizer, muito estudo e, como advogado, o advogado estuda todo dia. O advogado que não estuda todo dia, ele está caminhando para trás. É verdade. Todo dia ele tem que estudar, porque todo dia sai uma legislação nova, sai um fato novo. Doutor Roland, o senhor que tem essa experiência de uma nova geração, de uma outra geração, como é que o senhor acompanha, né, os desafios dessa geração Z, dessa geração que está nos escritórios, que está começando na advocacia hoje? Sem dúvida, é uma forma diferente de trabalhar, né? Eu recentemente estava conversando com os amigos que são advogados e a gente está retratando, está identificando a mesma dificuldade, né? Com essa geração nova que está chegando. A forma deles trabalharem é um pouco diferente da gente e hoje as ferramentas facilitam muito você ter acesso às informações, a novos estímulos, né? A vídeos, videoaula, cursos, mas o fato que a superexposição, essa entrega exacerbada de informação, às vezes as pessoas acabam não fazendo nada com aquilo, né? E a gente também está com a dificuldade, na verdade, é o processo evolutivo, né? A dor do crescimento. As coisas vão mudando, a sociedade vai mudando, a gente tem que se adaptar, são novos desafios e a gente tem que se adaptar e vai se adaptando. Quando eu comecei a estagiar, ainda na faculdade de Direito, a gente ainda tinha processo físico, né? Então eu vivi fórum, eu vivi em despachar, eu vivi em protocolar, né? E hoje a gente já vê que é um passado longínquo. A gente tem o processo digital, eu participei da mudança, quando eu morava em São Paulo, na época eu fiz faculdade em São Paulo, participei da mudança primeiro na Justiça Federal, né, para o protocolo digital e depois no protocolo físico. O Dr. Valdeci tocou numa ação que foi a chamada tese do século, mais uma delas, né, Dr. Valdeci, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Eu lembro que em 2017 estava todo mundo correndo para protocolar o mandado de segurança, né? E aí a gente fez 2 mandados de segurança para uma mesma empresa, só que para período retroativo e depois para o período próximo, né? E aí eu lembro que numa semana, na quinta-feira, eu fui protocolar o do retroativo. Quando eu voltei lá na segunda-feira, não, agora é só digital. E assim, a mesma empresa, o mesmo caso, eu tive beleza, vou ter que fazer tudo de novo, já tinha organizado o protocolo, tudo direitinho. Mas o Dr. Valdeci estava falando agora há pouco, e eu fiz uma anotação, que ele contou que o pai dele fez com que ele fizesse cursos no Senac, vivesse um pouco dessa experiência de se capacitar, entender como é que é a vida do empresário ainda se capacitando num curso preparatório, profissionalizante, né? E me lembrou uma frase que o homem é produto do meio, né? O pai do Dr. Valdeci era um cara muito visionário, ele participou da política local, tinha muito contato com os empresários locais, e eu queria lhe fazer uma pergunta, Dr. Valdeci, que o quanto ser parnaibano influenciou na sua vida após sair de lá, né? Como que isso influenciou a sua vida após isso, né? Bem, nós da Parnaíba nos referimos com esse DA e não DI. Eu digo assim, eu vou para Parnaíba, eu sou da Parnaíba. Esse da Parnaíba é um sentimento de pertencimento, de amor que a gente tem àquela cidade. Parnaíba, uma cidade que nos ensinou muito, e ensina a todos os seus filhos, porque foi uma cidade colonizada por pessoas qualificadas. Uma cidade, sim, colonizada, assim como o bisavô, seu Roland Jacob, que era um europeu, o pessoal da Casa Inglesa. Então, pessoas que influenciaram muito, eram pessoas generosas. O seu Roland Jacob, por exemplo, o bisavô, seu bisavô, ele distribuía cerca de 1.500 litros de leite de vaca de graça todo dia para os pobres. É o Lactário Susana Jacó, que era o nome da bisavó dele.
o seu Roland Jacó montou uma escola de primeiríssima qualidade, Escola Roland Jacó para os filhos dos empregados, onde tinha farda, merenda, e eu fui aluno de lá, porque minha mãe era freguesa lá da casa da loja Rosemarie, ou da casa Marc Jacó, e a minha mãe conseguiu uma vaga para mim nessa escola de excelência. Era uma escola de excelência. Vinha professor de fora. Então, por exemplo, Parnaíba, o ginásio parnaibano, que hoje é o Colégio Militar, onde eu também estudei, o diretor de lá veio de São Paulo. Não esqueci o nome agora, veio de São Paulo para ser o diretor do ginásio parnaibano. O diretor da União Caxiral, os paraibanos contrataram um dos melhores educadores de Fortaleza, que era o Clodoveu Cavalcante. Vai ser o diretor da Famoso. União Caxiral, primeira escola de contabilidade do Piauí. O seu Osias Corrêa, que era parnaibano, mas foi estudar na Europa, ele e o seu irmão Zeca Corrêa, e fundaram o Moraes S.A. e o Moraes Importação e Exportação, duas grandes empresas do Piauí, que vendiam inclusive energia elétrica para o Piauí todinho, porque no Piauí não tinha usina elétrica. Eles também aprenderam a generosidade dos europeus. O seu Osias Corrêa, ele construiu um ginásio chamado Ginásio São Luís Gonzaga. Ele construiu o ginásio diocesano com todo o dinheiro do bolso dele. Ele comprou um terreno de mais de 2 hectares, fez um ginásio, uma escola, um ginásio, porque em Paraíba só tinha primário, fez um ginásio, mobiliou todinho, com banheiro de luxo, com tudo da época, que eu também estudei lá, fiz o meu ginásio lá. E o senhor Osias Corrêa, quando terminou a obra, atravessou a rua, foi lá no prédio do arcebispo e disse: "Seu bispo, esse aqui é um presente para a Diocese de Parnaíba." E doou um colégio pronto, um colégio diocesano para a Diocese de Parnaíba. E ainda disse assim: "Eu só tenho uma exigência." Aí o bispo disse: "Pode, diga, doutor Osias, eu quero a vaga número 1 para o meu filho Vicente." Então, quer dizer, isso, os parnaibanos têm esse exemplo para dar. E eu aprendi muito isso com os parnaibanos, essa generosidade. A Federação das Indústrias que eu trabalhei, Federação do Comércio que eu trabalhei, fui advogado do SES, do SENAI, do SESC, do SENAC. Então, a gente via a generosidade dessas pessoas que fizeram o comércio e a indústria da Parnaíba. Parnaíba era tão importante, amiga, que quando o coletor de Parnaíba chegava em Teresina, o servidor público tirava o chapéu, porque ele trazia dinheiro para pagar a folha atrasada do pessoal. A importância que Parnaíba tinha. Parnaíba foi a primeira faculdade do Piauí, foi em Parnaíba. Ela funcionava lá na igreja de São Sebastião, no convento. Uma faculdade de filosofia e uma faculdade de a formatura de padres, agora Teologia. teologia. Então, quer dizer, então você vê o espírito do parnaibano de empreendedor é muito grande. Então, é uma escola Parnaíba. Doutor Valdeci, o senhor falou muito sobre a sua liderança, o empreendedorismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também, que acredito que muitos jovens empresários devem ter isso como questionamento. Às vezes as pessoas caem de paraquedas ou se colocam numa situação de empreendedorismo, às vezes por situação financeira, que ali é uma opção mais viável, né, a longo prazo. E a pessoa tem um cargo, ele é gestor, ele é um empresário, mas ser gestor e ser empresário nem sempre significa ser um líder. O que é que um líder, de fato, precisa ter para ser bem-sucedido com a sua equipe? Bem, o líder ele tem que ser primeiro uma pessoa humilde, gentil, educada, generosa. Todo líder ele é generoso, mas ele também é austero. Ele sabe se impor no momento, sabe se fazer respeitar, mas ele não pode tratar o seu liderado com grosseria, de forma nenhuma. Ao contrário, ele tem que ser muito gentil, muito educado e muito generoso, porque os nossos empregados são para nós, Sheldon, nossos filhos. Meus empregados, eu acho que eles me amam. Claro que pode ter um momento de ressentimento, mas no atacado nós temos um grande relacionamento. Porque eu aprendi com meu pai isso.
Os empregados têm que se alimentar bem. Tem que se alimentar bem. Tem que se alimentar bem. Tem Boas que andar bem condições. vestido. Os filhos têm que estudar. Não pode passar necessidade. Veja como é que está a casa dele. Procure ajudar ele a melhorar a sua casa. É um Seu, cuidar e um cobrar. eu cobrar. O seu transporte. Você entendeu? Agora, outra coisa importante que eu quero avisar os jovens empresários. Meu pai me mostrou isso. Meu pai era do ramo de indústria e comércio. Meu pai é o seguinte, eu segui o meu pai. Meu pai tinha mercearia, naquele tempo não tinha supermercado, era mercearia, era armazém. Aí ele tinha drogaria misturado com a mercearia, era bar e restaurante, fazenda, açougue, som, amplificador, aquele som de bairro, salão de fazer festa, como se fosse tipo o que a gente vê hoje, os clubes. Então, meu pai fazia de tudo. Meu pai comprava tudo. Meu pai comprava pele, comprava castanha, comprava mandioca, comprava batata de purga, comprava ferro velho, alumínio, osso, comprava tudo. Então, eu aprendi muito com meu pai essas coisas. Aí, meu pai ele se impressionava, porque ele estava lá em Paraíba, de repente chegava um jovem, montava uma padaria, com 3 meses estava com jet ski, uma lancha, uma caminhonete da mais cara, o papai dizia, não, como é que pode? Eu nunca fiquei rico desse jeito. Agora, aí o que acontece? Com 1 ano, o banco estava tomando tudo. Você entendeu? Então, uma coisa que me preocupa hoje, na nossa juventude, é porque nós temos jovens que, de repente, É um fica rico. imediatismo? Fica rico, aí, de repente, fica pobre de novo. Gente, vou botar na cabeça, doutora. Quando uma empresa fatura, digamos, R$500 mil por mês, aquele dinheiro não é do empreendedor. Aquele dinheiro não é do dono da empresa. Aquele dinheiro é do negócio dele. Ele tem que pagar os empregados, tem que pagar as obrigações sociais, tem que pagar os impostos, tem que pagar os credores. Agora, tem muita gente que pensa que aquele dinheiro é dele. Eu vi uns colegas da minha esposa com loja no shopping, no mês de dezembro vendia 200, 300 mil reais, aí em janeiro comprava um carro novo, ia para a Europa, aí no meio do ano estava pedindo dinheiro emprestado ao banco. Então, o empreendedor ele tem que ser um paciente. Ele tem que ter responsabilidade com isso, porque o dinheiro não é dele. Tem que ter muito cuidado. Às vezes entra no escritório, caiu um precatório aí, entrou não sei quanto, aí os meninos ficam em hora de calma. Só um pouquinho para cada um. A empresa tem que crescer. A empresa tem que crescer, nós temos que investir. É um pensamento de longo prazo. Porque eu já disse para meus filhos, olha, pelo menos 200 anos, nós já estamos com 50 anos, a minha empresa. Eu quero que ela tenha pelo menos 200 anos. Entendeu? É o que eu estou pedindo a eles. Pelo menos 200 anos. Depois de 200 anos, eles podem quebrar a empresa. Então, vem aí os filhos, os netos, os bisnetos. Então, a empresa não é para quebrar. A empresa é para permanecer. A empresa é uma instituição. A empresa é uma entidade. É uma coisa que faz parte da cidade, faz parte do Estado, faz parte do país. Então, tem que ser cuidada, tem que ser preservada. Doutor Valdeci, o senhor que tem essa memória, falou aí de 50 anos de empreendedorismo, é muita coisa. Quais eram os desafios daquela época e quais são os desafios de hoje? Eu queria que o senhor fizesse um panorama para a gente do que mudou no mercado do Piauí. Doutora, eu tenho mais de 60 anos de empresário, viu? Mas eu vou lhe dizer, eu tô dizendo, a minha empresa mais velha hoje tem mais de 50 e poucos anos. Mas mudou muito, doutora. Veja bem, quando eu trabalhava com meu pai, o que meu pai fez comigo? Meu pai me colocou para trabalhar com 12 anos de idade, 13 anos, no escritório do contador dele, do Ribamar. Aí ele me dava dinheiro ou me dava os biscoitos da padaria para me levar para os contadores, para agradar os contadores, para eles gostarem de mim e me ensinarem. Então, era aquela coisa. Então, eu aprendi Já era um muito. investimento de Já era tempo. investimento. Por isso que eu aprendi muito cedo a fazer apuração de ICMS, que era uma coisa difícil, feita na mão, numa maquinazinha Facite, né? Mas muito bem. A diferença. Olha, a gente pagava, era 22% de previdência social. Era o 20%. Era 8% do empregado, 12% do empregador. Hoje dá 35%. O governo leva 35% de previdência social. Antes de 1967, não existia o FGTS.
O FGTS foi criado no dia 13 de setembro de 1967 pela Lei 5.107 e foi regulamentado em dezembro de 1967 e entrou em vigor em janeiro de 1968. Então, o FGTS leva mais 8%, aí já vai para 43% sobre a folha. Aí tem mais outra, aí criaram mais abono de férias, é mais um terço no valor das férias. E foram criando coisas. Hoje, um empregado que ele recebe R$ 1.500 por mês de salário, ele custa R$ 3.000 para o empregador. Isso aí é um custo muito alto, um custo social muito alto. Outra coisa, o ICMS era 15%. A gente vendia uma bicicleta no Moraes Souza, tirava uma nota fiscal e ICMS 15%. Hoje é 27,5%, 30%. Mas aí a gente vai enumerando outras dificuldades. Hoje criaram um vale transporte. Antes o patrão dava uma bicicleta para o empregado, ele pagava devagarinho. Hoje o patrão tem que dar vale transporte. Mas aí você vai onerando aí, cada pessoa que entra quer criar um benefício novo. Então, criaram também uma indenização quando você demite o empregado. É 50% do que está depositado do FGTS. O empregado tem 50 mil de FGTS, você tem que pagar mais 25 de multa, que na verdade era 40, botaram mais 10% para aplicar no Minha Casa Minha Vida e ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro. Então, na verdade, se criou muitos obstáculos para quem quer empreender. Muitos obstáculos. Fiscalização terrível. Criaram PIS, CONFINS, FINS Social. Então, hoje digamos, a minha esposa vende perfume importado. Ela paga hoje num perfume 60% do valor do perfume. Se você comprar um perfume por R$ 500, R$ 300 é de imposto. Então, quer dizer, é uma dificuldade muito grande para você se estabelecer e se manter aberto. A prefeitura cobra alvará, cobra licença de funcionamento, cobra taxa de limpeza pública, cobra IPTU, uma quantidade imensa de impostos que se você não tiver o cuidado, o conhecimento para jogar tudo isso em cima da mercadoria, você, quando chegar ao final de 1 ano ou 2, você está liquidado. E quais são os cuidados, né, que os empresários e empregadores precisam ter para ter tudo isso muito bem mapeado na ponta do lápis? Bem, hoje o contador de uma empresa é o cérebro da empresa. Se o contador cometer um erro, ele quebra a empresa. Então, o contador é uma pessoa que tem que ter muita responsabilidade para com a empresa. E o empregador tem que ter conhecimento, porque às vezes também, muita coisa, por exemplo, tudo que o contador manda para pagar, passa pela minha mesa. E muitas vezes eu disse, isso aqui eu não pago. Aí mando voltar. Sendo o meu contador bom. Eu digo, isso aqui eu não pago, mando voltar. Faça novamente. Então, o empresário também tem que ter o conhecimento, tem que ter noção do que ele está fazendo. Ele não pode ser um simples pagador de conta. Tá certo? Então, o empresário ele tem que estar atualizado, tem que saber comprar. É muito importante saber comprar. Porque eu agora estou entrando no ramo novo. Eu fui agora a Bento Gonçalves, que eu estou botando uma loja de móveis soltos. Uma loja de 560 metros lá no Caxias Paraíso Shopping. E eu fui pela primeira vez comprar com a minha esposa. Mas levei um amigo expert, né? Aí ele disse, olha, você compra por tanto, aí bota mais tanto para vender, para poder ter lucro. Você entendeu? Entendi. Então, quer dizer, não é à toa que você se viram empresário. Eu fui, levei um amigo, passamos 5 dias em Bento Gonçalves, Gramado, ali passeando e fazendo compra. Porque em Bento Gonçalves é a maior feira de móveis solto do Brasil. Móveis de luxo, né? Então, quer dizer, você tem que ter esse cuidado todo. Tem que ter muito. Você, quando for se estabelecer, você tem que ter conhecimento do produto que você vai vender. Olha, se você chegar na loja da minha esposa, quiser, olha, eu quero dar um presente para Shelda. Como é o jeito dela? Ela é assim, a minha mulher dá um presente que você vai gostar. Entendeu? Eu quero dar um presente para o meu marido. Como é seu marido? É assim. Geralmente, as pessoas recebem o presente e ficam muito gratas. Porque a minha esposa conhece de perfume. Ela te dá uma aula de perfume.
Tá entendendo? Então ela conhece o produto que ela vende. Então quem vai se estabelecer tem que conhecer o produto. O senhor falou aí de quase 60 anos, né, de trabalho no empreendedorismo. Queria que o senhor destacasse, a missão vai ser difícil, vá pensando. Qual foi a situação mais inusitada que o senhor já viveu? Já vivi muitas, muitas situações inusitadas. Para escolher uma, né? Eu agora estou vivendo uma. Eu estou vivendo uma ainda. E eu descobri uma coisa. Veja bem, agora já com 70, quase 70 anos de idade, hoje eu tenho 73, mas na pandemia eu descobri uma coisa difícil. Nós construímos um shopping na cidade de Caxias. Esse shopping foi avaliado agora pelo Banco Nordeste em 154 milhões e 600 mil reais. Você acredita que esse shopping ficou fechado na pandemia? E nós tivemos que bancar toda a despesa de empregados, toda a despesa de energia, de manutenção. Lojista não pagava nada e os lojistas foram embora. Aí eu descobri uma coisa, que quando você vai montar um negócio, você tem que ter 3 dinheiros. Um para montar o negócio. O segundo dinheiro para manter o negócio. E o terceiro dinheiro para levantar o negócio. Então nós construímos o shopping, estávamos mantendo o shopping estava chegando onde a gente queria, aí veio a pandemia, o shopping fechou 2 anos. Aí os lojistas foram embora. Aí nós tivemos que entrar com o terceiro dinheiro. Qual foi o terceiro dinheiro? Para levantar o negócio. Então agora nós estamos levantando o shopping. Tanto é que nós mesmos, nós da nossa família, nós abrimos 3 lojas lá dentro. Nós abrimos um empório, está muito bem, respondeu bem. Nós abrimos agora, sábado passado, agora, dia 21, sábado, um parque infantil super moderno, com brinquedos eletrônicos, na praça de alimentação, uma área de 260 metros, perfeito. Sábado eu fui para lá, tinha mais de 120 crianças lá dentro brincando. E agora nós estamos abrindo essa loja de móveis solto, de 560 metros, muito bonita essa loja, e também de móvel pré-moldado. E eu dispensei o gerente, que o gerente não estava correspondendo, e agora o gerente sou eu. E o que aconteceu? Consegui 400 metros, vendi para a prefeitura de Caxias, eles montaram a UPA dentro do shopping. Com isso, com o meu prestígio, com a minha presença. O Detran do Maranhão, que estava num prédio lá no centro de Caxias, foi para dentro do shopping, mais 300 e poucos metros. O Sesc e o Senac do Maranhão se instalaram agora dentro do shopping. E agora o Sesc está querendo montar uma academia dentro do shopping e eu estou negociando com o meu cliente que tem uma academia grande lá dentro, que já tem 1.800 alunos, 1.800 clientes, e eu estou negociando com ele para ver se ele permite que o Sesc monte sua academia lá só para os comerciários. Então, quer dizer, essa dificuldade que nós passamos com esse shopping foi muito grande, porque é uma coisa grande. Olha o tamanho do investimento e olha o tamanho dos recursos que nós tivemos que despender para manter o negócio. Além de construir, manter e levantar o negócio. Doutor Valdeci, e como saber qual é a hora de reinvestir no negócio e a hora de desistir dele? Empresário, ele não tem essa história de desistir. Empresário, ele essa palavra de desistir, de correr da raia, não existe no dicionário dele. Ele sempre vai tentar novamente, certo? A não ser que seja uma coisa que ele já tenha começado errado. Se ele já começou errado, aí nunca vai dar certo. Agora, se como comecei o shopping em Caxias, certo de que daria resultado. Olha, quando eu comecei o shopping, era tão bom o negócio que apareceu um grande sócio querendo ser meu sócio. Você entendeu? Mas aí eu já descobri, poxa, o negócio vai ser bom demais. O homem mais rico da cidade, Caxias, quis ser meu sócio. Entendeu? Então, quer dizer, o empresário, ele sempre está, quando ele bota o negócio correto, ele sempre vai fazer o que eu te disse. Ele vai botar mais dinheiro para levantar o negócio, se o negócio não estiver bom. Doutor Valdeci, essas grandes decisões, né, que envolvem muito dinheiro,
elas são tomadas a partir do seu feeling como empreendedor, majoritariamente, ou o senhor se baliza por pesquisas de mercado, de algum estudo que é feito no local, ou Bem, sobre o produto? tem que ter esse feeling. Agora também, hoje você não pode confiar apenas nisso. Você tem que estudar o mercado. Por exemplo, o que que nós fizemos em Caxias? Caxias, tem 23 municípios ao redor de Caxias. E esses 23 municípios chegam a 800.000 pessoas. Você entendeu? Então, o negócio não seria bom. O primeiro shopping da cidade, e daqui a 100 anos não vão construir outro shopping. Porque realmente é um shopping, esse shopping Caxias, ele nasceu maior do que o Teresina Shopping inicialmente. Maior do que o Teresina Shopping. Com escada rolante, com um negócio muito grande, já nasceu grande. Então, daqui a 100 anos não se faz outro shopping em Caxias. Então, o que está acontecendo? O prefeito que foi eleito agora, ele nos visitou e disse: doutor Valdeci, o centro de Caxias hoje é o shopping. Olha só. Porque todo mundo está querendo morar perto do shopping, cheio de loteamentos. E você vê, o Detran, coisa que nós não esperávamos, nos procurou para um espaço. E o Viva Cidadão já está lá dentro do shopping. Era no centro de Caxias, já está dentro do shopping há mais de um ano. Nós temos que abrir o shopping 8 horas da manhã. Por quê? Porque o Viva Cidadão, o povo chega lá 8 horas da manhã. Lá eles tiram carteira de motorista, carteira de identidade, título de eleitor, marca consulta, tudo é nesse Viva Cidadão. Então, quer dizer, a gente estudou o mercado para poder implantar. Não vá. Não vai ser aventureiro, né? Aí já me convidaram. Doutor Valdeci, o senhor tem 3 shoppings, faça um shopping lá em Campo Maior. Doutor, faça um shopping lá em Floriana. Eu digo, não, peraí. Então, quer dizer, tem que ter esse cuidado de. Não pode chegar a fazer shopping, não. Tem que ter muito cuidado. Mas para você ver, né, que o potencial empreendedor de uma ideia, um negócio bem feito, ele consegue atrair um ecossistema ao redor dele, né? E é nítido que Caxias foi atraída para a direção do shopping, né? E isso fomentou outros negócios, né? E aí tem um impacto positivo na sociedade, né? Construção, comércio e por aí vai. Tudo que está acontecendo agora é em volta do shopping. O Matheus está abrindo um supermercado lá perto do shopping. O Hospital Central de Caxias agora é perto do shopping. Olha só. Tudo que estão fazendo agora é perto do shopping. O cidadão que me vendeu esse terreno era um aluno meu, o Washington Torres. E esse terreno, olha, vou só te dar um exemplo aqui, veja bem. Ele me vendeu 8 hectares por R$170 mil. Você sabe quanto é um hectare lá hoje que ele está vendendo? Imagina, Quanto? 5 milhões. 1 hectare. Foi um ótimo negócio, doutor Então, Valdeci. agora, o Ibis, a rede Ibis, vai construir um hotel dentro do shopping, Olha só. numa área de estacionamento do shopping. Nossa. Vai construir um hotel na área de estacionamento do shopping. Já vai começar agora uma obra na área do estacionamento do shopping. Porque eles querem. Caxias não tem hotel. Então a pessoa vai ficar no hotel dentro do shopping. Então, quer dizer, o hóspede vai comprar. Quando eu fui construir o shopping em Luiz Correia, eu resolvi fazer 160. Eu resolvi fazer um hotel em cima do shopping. Mas depois eu desisti e resolvi fazer flat e vender os flats. O que seria apartamento do hotel, nós transformamos em flats. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu fui para a África do Sul e lá em Joanesburgo eu fiquei num hotel que era em cima e embaixo um shopping. A minha mulher, quando eu procurava a minha mulher, ela estava no shopping. Eu fui nesse shopping Você foi nesse recentemente, shopping? fui. Então, eu digo, não, eu vou fazer um negócio desse lá em Sandington Luiz chama. Correia. Pensou? Você está em Joanesburgo e pensar levar uma ideia de Joanesburgo para Luiz Correia. É lindo Você o shopping entendeu? lá. E deu certo. Né? Joanesburgo Porque tem realmente, feeling, né? Joanesburgo realmente tem esse shopping que eu fui recentemente. Eu fiquei maravilhado, nem parecia que eu tava, né? E assim, o empresário, quando ele tem esse tino de negócio, ele tem a sensibilidade de identificar bons negócios, ele não perde uma viagem, ele não perde uma visita, ele não perde É uma mente café. treinada, né, doutor Valdeci? Então ele vai para um evento, ele conhece uma pessoa nova, pode virar um cliente, um parceiro, vai viajar, pega uma inspiração, né? Realmente. Esse é o papel do empresário.
Ele está sempre ligado, está sempre estudando. Empresário é como advogado, como médico, como qualquer profissional, ele está sempre estudando. Quem para de estudar, quem para de aprender, ele fica fora do mercado. Doutor Valdeci, a gente está caminhando para o final das minhas últimas perguntas. O senhor falou muito do seu pai, do exemplo que ele foi para o senhor, de tudo que ele construiu, que se eternizou, né, como ser humano, Uhum. a partir de valores e aprendizados. Qual foi o maior aprendizado que o senhor teve com ele? Bem, meu pai, eu vou contar uma coisa interessante. Aprendi muita coisa com ele, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção até hoje. Meu pai era político e ele votava sempre nos candidatos da cidade. Ele não votava em candidato de fora. Ele aprendeu, ele não era parnaibano de Sobral, mas aprendeu com os parnaibanos. Parnaibano vota em parnaibano. Então, o meu pai votava no candidato de Parnaíba, que era o Francisco da Chaga Ribeiro Magalhães, para deputado estadual. E votava para deputado federal no Alberto Silva. Alberto Silva chegou candidato em 1966, para ser candidato a deputado federal e não teve apoio do partido, que era o Zé Quirino Memória, uma turma lá. Então, o papai deixa o Zé Quirino Memória e vai acompanhar o doutor João Silva, o Alberto Silva e o Ribeiro Magalhães. Mas aí chega um dia o deputado Pedro Portela, saudoso Pedro Portela, acompanhado do João Batista Leão, que era também um jornalista de Parnaíba, e acompanhado de seu Zé Oscar Freitas, que era compadre de meu pai, padrinho do meu irmão, e foram falar com o papai para o papai votar no Pedro Portela para deputado estadual e no Dino Pires para deputado federal. E o deputado Pedro Portela andava numa caminhonete F100, eu lembro como hoje, menino sempre gosta de ver carro, e atrás, na carroceria da caminhonete, tinha um baú de pau d'arco. Quando ele levantou assim, estava cheio de dinheiro, ele mandou pegar 4 pacotes e botar numa sacola que ele tinha levado lá, e que era para... Ele não entrou no carro, eu entrei, abri o cadeado, peguei 4 pacotes de dinheiro, botei, e ele levou para dar para papai. Aí ele disse assim: Gerardo, tu não precisa votar e dizer que vota em mim, não. Eu te dou o dinheiro aqui, tu me arranja uns votos aí, para mim podia. Porque o eleitorado de papai era assim: se o papai dissesse vota nesse cachorro, o pessoal votava. É isso ou não? É verdade. O eleitorado de papai era assim. Então, aí eu fiquei encantado com aquele dinheiro. Menino. A mamãe também, mulher, gosta de dinheiro, ficou encantada, né? Aí o papai disse: não, seu Pedro, não, doutor Pedro, eu não posso aceitar esse dinheiro, não. Eu vou votar no Alberto Silva, e no doutor João Silva e no Ribeiro Magalhães. Aí, quando o pessoal foi embora, a mamãe caiu para cima do papai. Como é que você votar de graça nesse povo a vida toda, nunca te deram nada? E você recebe esse... Eu digo: pois é, papai, esse dinheiro dava para ajudar a gente aí. Aí ele disse: olha, eu não tenho obrigação de ser rico, não. Eu tenho a obrigação de ser honesto. Aquilo ali marcou para mim o resto da vida. Fantástico. Grande lição. É. Doutor Roland, suas considerações finais, uma última pergunta para o doutor Valdeci? Eu estudando um pouco para fazer esse bate-papo com o Dr. Valdeci, eu vi que ele tem uma vida muito pautada em servir os outros, né? Porque Graças a Deus. em um dado momento ele usufruiu do Senai, do Senac, né? Lá em Parnaíba, ainda jovem. Depois ele veio para Teresina e começou a atuar como professor, né? Do Fui Senac. professor do Senac. Depois advogou para o Senac. Eu fui professor, advogado, diretor regional e presidente. E em um dado momento ele abdicou dessa carreira dentro do Senac, carreira de diretor, para ser empresário, mas nunca deixou esse lado de servir os outros, né? É. E hoje o Dr. Valdeci é um líder consolidado aqui do Piauí, do meio empresarial, do meio do comércio. Desde 2018, né, Dr. Valdeci, o senhor representa o Piauí como o primeiro vice-presidente do CNC, Da CNC. a Confederação Nacional do Comércio, um órgão aí máximo de representação do comerciário no Brasil, né? E aí me veio uma frase também, uma frase até bíblica, né, do Evangelho de Mateus, que fala que liderar é servir, né? E aí, partindo dessa frase, eu queria
saber como é que veio do senhor essa vontade de servir tão fortemente, né? Que você até hoje tem as suas empresas, a sua carreira de advogado de sucesso, empresário de sucesso. Como que você ainda busca um horizonte para sempre estar servindo, buscando o próximo desafio? Você que já conseguiu passar isso para os filhos, né? Tão entusiasmado com o sistema Fé Comércio, recentemente reformou o Parque Aquático Luiz Correia, né? Deu esse presente para Teresina, que é o Sesc Cajuína. Como que você vê os próximos passos aí da sua jornada no sistema comércio e como que você busca esse tipo de inspiração? Acho que é muito importante porque a gente precisa ter, como o Dr. Valdeci falou aqui, paciência e preparo. A gente tem que se preparar para ir construindo a vida. E eu queria deixar essa palavra com ele e agradecer a oportunidade de iniciar o podcast da AGE com a presença ilustre dele. Bem, eu aprendi muito a generosidade com meus pais. Meus pais sempre foram generosos demais. Meu pai, eu não dá tempo de contar aqui a história dele, mas é um homem muito generoso e minha mãe também. Mas eles faziam generosidade individualmente. Mas meu pai ele criou o Grêmio São Pedro, Grêmio Carlos Carvalho, Grêmio Frei Rogério, Grêmio Presidente Médici, e através desses grêmios ele tinha clube de mães, dava bola de futebol, de voleibol para os jovens, para as crianças, dava violão. Ele fazia tudo pela juventude, para que a juventude não fosse para as drogas. Meu pai foi delegado em Parnaíba, o Petronio Portela o nomeou delegado, ele dizia, mas governador, eu sou analfabeto. Ele disse, não, mas você é que vai ser o delegado. Você tem que acabar com o negócio de tortura em Parnaíba. Então, meu pai prendia um bocado de jovem lá. Sabe o que meu pai fazia? Colocava para trabalhar na padaria dele, colocava para trabalhar na fazenda dele, trabalhava 2, 3 meses, ele assinava a carteira, aí trabalhava 2, 3, 4 meses, ele juntava aquele salário, ele não pagava. Aí, quando terminava, ele pegava os 3 salários, 4 salários, e agora vai embora. Vá para São Paulo, vá para o Rio de Janeiro, vá para Brasília, Fortaleza, onde você tiver um parente. Vá, porque aqui não tem mais espaço para você. Aí o papai dizia, meu filho, um dia esses meninos vão me pagar. E pagaram. Eu cheguei em São Paulo, eu, minha esposa e 2 filhos, uma empregada, uma doméstica, uma secretária, para fazer o curso de mestrado na PUC. Fiquei de favor no apartamento de um amigo. Mas quando eu cheguei em São Paulo, quando eu desci no aeroporto, tinham 12 desses jovens que meu pai tinha mandado embora. Alugaram um apartamento para mim, tinha um que era diretor da Eletropaulo, tinha 2 apartamentos, um ele botou como penhorado. Passei para mim alugar um apartamento. Compraram todos os móveis, inclusive um Atari. Nesse tempo estava saindo um videogame para meus 2 filhos. Então, quer dizer, e meu pai é tão generoso que ele recebeu isso. Agora, eu sempre segui nessa linha de meu pai, né? Mas eu achei que a gente, através das entidades, podia fazer mais. Aí eu entrei no Lions Club, eu fui até governador do Lions, do Piauí, Maranhão, Pará e Amapá, para poder servir as pessoas. Hoje eu sou grão-mestre da maçonaria. O que é a maçonaria? É fraternidade, é generosidade, é amor. E eu fui para o Sesc Senac, porque através dessa entidade eu tinha certeza que eu conseguiria muitos recursos, como efetivamente eu tenho conseguido, para o Piauí ser mais solidário. Hoje nós acabamos o analfabetismo no Piauí praticamente, porque nós botamos um programa chamado Sesc Lê, que ensina as pessoas a ler e escrever. Hoje 90% dos cursos do Sesc Senac são gratuitos. PSG, programa Sesc Senac gratuidade. Nós distribuímos aqui, nós alimentamos hoje 36.000 pessoas com café, almoço e janta através da Mesa Brasil. Mas não vou falar porque é muita coisa. Então, eu fui fazer isso, eu procurei ser presidente do Sesc Senac para poder servir numa escala maior. Mas quando eu entrei nessa história, meu pai me chamou. Meu filho, você é tão inteligente, você vai ser presidente de federação. Olha aí, todo mundo quebrou. Ele me deu o nome. Todo mundo presidente de sindicato de federação quebra. Abandona os negócios. E você vai entrar nisso. Eu digo, não, papai, calma, eu vou entrar nisso, mas eu não vou quebrar, não. E eu não quebrei. Ao contrário, cresci mais porque a representatividade te dá uma exposição positiva, uma aproximação maior da classe empresarial. E isso eu ganhei com isso. Ganhei credibilidade, ganhei amizade e continuo fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é fraternidade. Doutor Valdeci, para a gente finalizar, se o senhor pudesse estampar num outdoor que passasse no mundo inteiro uma frase, qual frase seria? Seria o seguinte:
amor, arrependimento e perdão. Fatores essenciais para uma vida em paz. E assim a gente Forte. finaliza nosso primeiro AGCast com o Dr. Valdeci Cavalcante. Muitos aprendizados para a gente, né, Roland? Muitos aprendizados. Terminamos aí com essa frase de impacto, frase forte, porque tudo gira em torno disso, né? De amor, amor pelo trabalho, pela família, pelos amigos, e por acordar um dia de cada vez querendo fazer mais, né? E a Acho que gente é falou isso. aqui para o público de empresários, mas com valores humanos que transcendem aí qualquer classe social, qualquer profissão. Tenho certeza que esse episódio vai ser útil para muita gente, vai poder inspirar muita gente. Então, em nome de toda a Associação dos Jovens Advogados, perdão, jovens empresários, é o hábito do Piauí, eu lhe agradeço por topar esse bate-papo com a gente, pela sua disponibilidade de tempo, de troca. Eu e o Roland estamos aqui muito satisfeitos. Eu que Muito. agradeço muito e estou à disposição para servir a AGE. Muito Nós obrigada. agradecemos e fica o convite para uma próxima visita, porque eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço, pode ser até com o Denis, se for possível, para a gente divulgar um Que é o pouco do filho do trabalho Dr. que Valdeci, é o que é o filho atual do Dr. presidente Valdeci. da FEComércio. Exato. Para a gente divulgar um pouco do trabalho que a FEComércio faz para a sociedade, né? Seja no campo da cultura, seja no campo do aprendizado, né? Como também nesse apoio ao empresariado. Então, fica o convite. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Valdeci. Foi uma honra dividir esse espaço com o senhor. A primeira vez que eu fiz um podcast e já inaugurando o AGCast, né? Obrigado, Shelda, que foi super paciente aí comigo. Nervosismo, preparação Imagina, nota antes. 10, nota 10, experiente. Mas espero que seja muito frutífero e a gente possa fazer outras vezes também. E a você aí de casa que nos acompanha, nosso muito obrigada pela companhia e até a próxima.